Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês algumas orientações sobre o PET 2 de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental referente à semana 2. Vamos lá? Então, gente, na semana 2 desse PET aqui do 9º ano, a gente tem que responder algumas perguntas sobre esse texto aqui, ó. Vou fazer a leitura do texto aqui, então, primeiro. Xingu. Ao sair da sala de cinema, a primeira coisa que me veio à mente foi: realmente é uma história que precisava ser contada. Mais um pouco foi acrescentado na minha autovisão como brasileiro e no meu entendimento de como a história se desdobrou, de fato, fora dos livros escolares. Como todo filme deve ser, fui levado para uma breve viagem que nos apresenta aos irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo. O desejo de ação e aventura ao entrarem para a expedição de exploração do interior do país acabou por levá-los a uma dura vida, emaranhada por intrigas políticas e abnegação em favor dos índios, mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável, a criação do Parque Nacional do Xingu. Karl Hamburger, eu não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? O ano em que meus pais saíram de férias, percebeu esse peso dramático, importante para a história, ao afastar as suas lentes de um possível filme documentário. Sua câmera procura as expressões, os sentimentos. Xingu é um filme sobre pessoas, sobre histórias que se entrelaçam e ajudam juntas a contar a história do nosso país. A produção como um todo agrada, e muito. As locações, fotografia, trilha, tudo parece cooperar para que a bela história seja contada. Muitas armadilhas foram evitadas, e uma história que se estende por anos foi contada com uma concisão ímpar. Enfim, é um filme que vale a pena ser conferido. Beleza, então, gente, vou passar para vocês algumas observações sobre esse texto aqui, para que vocês consigam responder as perguntas aí do PET. Primeira coisa, os itens marcados de verde, eles têm a ver com cinema, com filme. Então, pela lógica, o texto fala sobre um filme. Que filme que é esse? Então, nessas palavras aqui, ó, cinema, filme, lentes, filme documentário, câmera, filme de novo, né? Locações, fotografia, trilha, produção, tudo isso aqui está relacionado com o universo do cinema. Obviamente, então, o texto, né, pela lógica, ele está falando sobre um filme. Tem a ver com cinema, tem a ver com filme, o texto está falando sobre um filme. Qual que é esse filme? Aqui, ó, é o filme Xingu, né, que está aqui no título. Então, Xingu, o que é Xingu? O que é isso, Xingu? Xingu é o título do filme, é o nome do filme. Nesse primeiro parágrafo aqui, você tem essa expressão me, onde está falando assim, ó, a primeira coisa que me veio à mente foi. Esse me está na primeira pessoa, ou seja, se refere ao eu. É uma coisa que o autor está falando sobre ele mesmo, uma opinião pessoal. Esse me, então, significa que o autor está falando de algo que ele fez, algo pessoal. Nesse primeiro parágrafo, então, ele começa falando que quando ele saiu do cinema, a primeira coisa que ele teve na cabeça dele, a primeira coisa que veio à cabeça dele, foi que aquela era uma história que realmente precisava ser contada. Então, isso aqui é uma impressão, uma opinião pessoal do autor. O que nos leva a concluir que esse primeiro parágrafo aqui todo, ele fala o quê? No primeiro parágrafo, o autor fala das conclusões pessoais sobre o filme, as quais ele chegou após vê-lo no cinema. Então, o Xingu é o nome do filme e fala sobre algum momento histórico importante do Brasil. É isso que está falando resumidamente no primeiro parágrafo. Então, esse primeiro parágrafo aqui é uma impressão pessoal do autor do texto sobre o filme. Então, lembra disso. O segundo parágrafo, ele fala isso aqui, ó. Apresenta a história do filme e esse filme fala sobre dois aventureiros que exploraram o interior do Brasil passando por muitas dificuldades e problemas. Mas, em compensação, por causa do trabalho deles, criou-se um parque nacional de preservação da natureza.
Então, o segundo parágrafo, o objetivo dele, para que ele serve? É para apresentar a história do filme. No primeiro parágrafo foi apresentada a opinião pessoal do autor, já no segundo parágrafo apresentou-se a sinopse do filme. É o micro resumo do filme, a história do filme, logicamente sem contar o final. A gente percebe que esse filme conta a história de 3 irmãos, né, aventureiros, que resolveram explorar o interior do Brasil, né, as florestas, os locais que não tinham cidades e tudo mais. E por causa desse espírito aventureiro deles, dessa exploração que eles foram fazer, eles passaram por muitas dificuldades, muitos problemas. Isso é uma coisa negativa. Mas, em compensação, por causa dessa aventura, desse trabalho, criou-se uma coisa positiva, que é o Parque Nacional, né? O Parque Nacional do Xingu, que é de preservação da natureza e da cultura indígena. Nesse trechinho aqui, quando aparece essa palavra que eu destaquei aqui de rosa, esse mas introduz uma oposição de ideias. Do lado esquerdo aqui, ó, desse lado, está uma ideia negativa, que são as dificuldades pelas quais esses 3 irmãos passaram. Já do lado direito, tem uma coisa positiva, que foi a criação do Parque do Xingu por causa desse trabalho que esses irmãos tiveram. Então, quando você vê essa palavra aqui, ó, mas, ela introduz uma ideia de oposição, uma ideia de compensação. Se por um lado teve uma coisa negativa, por outro lado, em compensação, teve uma coisa positiva. Então, quando você estiver fazendo as atividades aí do PET, lembra dessa palavra, compensação. Mas passa uma ideia de compensação. Teve coisa negativa? Teve, mas em compensação também teve coisa positiva nessa aventura deles. Outra coisa que a gente tem que destacar aqui nesse segundo parágrafo, né, além do objetivo dele, além da ideia que essa palavrinha mas aqui passa, é relativa a esse pronomezinho aqui, ó, los, levá-los. O que isso aqui quer dizer? Tá falando assim, ó, que essa exploração do interior do país acabou por levá-los a uma dura vida. Quem que foi levado a uma dura vida? Quem que passou por essas dificuldades? Ora, foram os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo. Então, esse los aqui, ó, se refere a qual palavra, ou a quais palavras? Quem que é esse los aqui? São os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo, né? Aí vem o terceiro parágrafo. Então, o terceiro parágrafo, né? Nesse terceiro parágrafo, o autor fala sobre como foi o trabalho do diretor Karl Hamburger na criação do filme Xingu. O autor acredita que as escolhas do diretor foram acertadas, foram boas. Então, gente, você começa esse terceiro parágrafo com essa expressão aqui, essas palavras aqui, ó, Karl Hamburger. Aí você deve estar pensando assim, o que é isso, Karl Hamburger? Será que começou a falar de comida aqui, sem mais nem menos? Não, não é isso não, gente. Karl Hamburger é o nome do diretor do filme Xingu. E também do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Você deve estar se perguntando assim, o que é esse negócio de O Ano que Meus Pais Saíram de Férias dentro desse parêntese, no meio desse texto, aleatoriamente? É porque isso aqui, esse trecho que tá de azul aí, ó, que tá dentro do parênteses, é o nome de outro filme desse mesmo diretor, desse Karl Hamburger aí, ó. O objetivo de colocar o nome de outro filme, a gente tá falando do filme Xingu, a gente não tá falando desse filme aqui, por que teve que colocar o nome desse outro filme aqui? O objetivo é mostrar que o diretor já tem alguma experiência, além de apresentar o estilo de filme que ele dirige. Então, para que foi colocado o nome de outro filme aqui desse mesmo diretor? É para demonstrar que esse diretor, ele merece credibilidade, porque ele já tem experiência com relação à criação de filmes que contam histórias sobre o passado do Brasil. Porque quem já assistiu esse filme aqui vai saber que esse filme também trata de um momento histórico do Brasil, né, que é a época da ditadura, lá na década de 60 e 70. E então, nesse parágrafo, basicamente, o que o autor fez? Ele falou sobre o trabalho de direção do Karl Hamburger. E ele chegou à conclusão que foi um bom trabalho, que as escolhas que o Karl Hamburger fez, que esse diretor fez com relação ao filme Xingu, fizeram o filme ficar bom. Então ele aprovou, ele acha que as escolhas de direção desse Karl Hamburger foram positivas e ele faz elogios a essas escolhas. E aí, gente, outra coisinha que você tem que observar nesse terceiro parágrafo é essa palavrinha aqui, ó, suas. Falou assim, ó, ao afastar as suas lentes de um possível filme documentário.
essa palavra sua se refere a qual termo que tem aqui nesse parágrafo? Suas lentes, as lentes é uma referência às câmeras, né, do filme. Suas lentes, sua forma de filmar. Essa palavra suas aqui está se referindo a quem? De quem que são essas lentes? São as lentes do Cal Hamburger. Então, esse suas aqui se refere à maneira com que o Cal Hamburger decidiu gravar, decidiu dirigir esse filme. Quando aí no seu pet te perguntar a qual palavra que esse suas aqui se refere, ele se refere a Cal Hamburger. E esses dois elementos, esse uso desse los, esse uso da palavra suas, serve para tornar o texto mais coeso, ou seja, não ficar repetitivo. Em vez de ficar repetindo o nome deles várias vezes, usou-se a estratégia da substituição por pronomes. Isso é um jeito de fazer o texto ficar mais coeso. Então, no quarto parágrafo, o autor destaca mais pontos positivos do filme, certo? No primeiro parágrafo, ele deu a opinião pessoal dele. No segundo parágrafo, ele contou um pouco da história do filme. No terceiro parágrafo, falou da direção do filme. E no quarto parágrafo, ele fez mais elogios, destacou mais pontos positivos sobre esse filme, né? Ele falou, por exemplo, que as locações, que são os lugares onde o filme foi feito, foi gravado, a fotografia, que é a iluminação, né? O desenho de luz, a trilha sonora, tudo isso são coisas positivas que ele destacou aqui nesse parágrafo. Aqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para dois elementos. O primeiro é esse aqui que tá marcado de rosa, ó, e muito. Falou assim, ó, a produção como um todo agrada e muito. Essa expressão e muito aqui, ela serviu para destacar a intensidade de como essa produção agrada. Ela não agrada pouco, ela agrada e muito. Então, serviu para destacar, para colocar intensidade nessa palavra agrada aqui. Então, lembra disso, ó, que muito passa a ideia de intensidade. Já essa outra palavra aqui, ó, o bela, está caracterizando qual outro elemento que tem aqui nesse texto? Tudo parece cooperar para que a bela história seja contada. Então, bela é a característica da história do filme. Bela se refere à palavra história. Quinto parágrafo, o autor afirma que vale a pena ver esse filme. Lá no último parágrafo ele fala assim, ó, enfim, é um filme que vale a pena ser conferido. Quando você escuta essa expressão vale a pena continuar aqui no canal da Dona Rita assistindo os vídeos de correção dos pets de língua portuguesa. Então, vale a pena quer dizer que é positivo, que é bom, que você deve fazer. O objetivo, então, é convencer o leitor a ver esse filme, né? O objetivo desse texto aqui, então, é convencer o leitor que o Xingu é um filme que você tem que ver porque ele vale a pena. Sabendo disso, gente, para saber a qual gênero textual esse texto pertence, pergunte ao Google exatamente o seguinte: qual tipo de texto tenta convencer o leitor a assistir a um filme? Então a gente já chegou à conclusão que esse texto todo aqui serve para convencer o leitor a assistir um filme. Será que esse texto aqui é de qual gênero textual? Será que ele é um artigo de opinião? Será que ele é uma novela? Será que ele é uma receita? Que tipo de gênero textual esse texto aqui é? Se você não sabe a resposta, você vai no Google, você vai escrever exatamente isso aqui, ó. Qual tipo de texto tenta convencer o leitor a assistir a um filme? Quando você digitar isso lá no Google, o Dr. Google, o professor Google, vai te contar a resposta. Vai te contar qual que é o gênero textual desse texto aqui que a gente fez a interpretação. E aí, quando você tiver com essa resposta em mãos, você vai conseguir responder uma das perguntas aí do PET. Beleza, gente? Muito bem. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam, façam o PET, entreguem para os seus professores e eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!